Vijay, we are heading towards the end of this interview, but we always ask our guests if they have some kind of recommendations, books or films or even TV shows. Do you have any recommendation? First thing I would say is I always have a book recommendation because I'm an editor at Leftward Books, and I mean, I recommend other people's books too. But we have just published a book in English by Sevim Dagdalen. Um, it's an important book. It's about NATO. Now, Sevim Dagdalen is a member of parliament in the Bundestag in Germany. She used to be a leading parliamentarian with Die Linke and then broke from Die Linke along with her colleague Sarah Wagenknecht. And they've created a group called Bundes Sarah Wagenknecht, which actually did twice as well as Die Linke in the European elections. And Sevim is the international spokesperson for the Bundes Sarah Wagenknecht. And this book is really good because it's a small little book. It's just about 100 odd pages, and it's a great introduction to NATO because she talks about NATO's economic wars, the destruction of Yugoslavia, the broken promises to the Soviet Union, the Ukraine war, and so on. It's small. It's a primer, and it's great. It's in German. It's in English, and I hope someday this will be out in Portuguese so that readers in Brazil can devour it. It's not a scholarly work. This is a work of agitation to get you the most accurate information about NATO coming from an elected member of parliament in Germany, a key NATO country. Do you have any recommendation of films, movies, or TV shows? Well, I know that this is a big thing in Opera Mundi, and I started to say earlier that I just unfortunately haven't watched anything recently that I would feel comfortable talking about because I've seen a couple of juvenile children's movies and I've watched some romantic films. I don't want to get into those, okay? But the other day I was cleaning out some of the old boxes I had and I found a stack of DVDs of my favorite director in the whole world. And unfortunately, I don't have a DVD player, so I had to give them away. But he is definitely the crowning director, not only of Japan, but of the post war world. His name is Yasujiro Ozu. And Ozu is a contemporary of Akira Kurosawa and others. They worked together. Now, Ozu himself is not a radical filmmaker, he's not a Marxist or anything. But what's interesting about his movies is they're all made basically after the atomic bomb in 1945. This still you're seeing is from the 1953 movie Tokyo Story. What's compelling about his films is his film is about Japan trying to reconstruct itself after the defeat to the Allies and after the nuclear bomb. And it's about Japan dealing with things like family relations, gender relations, Japanese customs, and occasionally you will see conversations about the war, the entry of American culture into Japan in a big way. But for me, the most extraordinary thing about Yasujiro Ozu is not only the pacing and timing of the film. The films are very slow paced, but Japanese old homes, people sit on a mat, a tatami mat. They sit on the floor. They eat off, low tables and so on. What Ozu did was Ozu put the camera at the level of sitting on a tatami mat, and so the movies are filmed at the level of people. People are at the center of it. He doesn't film from above. He doesn't have his camera on a big stand. It's all from the level of the tatami mat, or when a person is walking, they pan at eye level. He's one of the most conscientious filmmakers. It's almost like every scene is sculpted. If you want to see something similar to Ozu, you can watch the early Kurosawa movies, not the martial films of later, but even Kurosawa's
great film, Dodeskadan. Kurosawa made a movie about the daughter of a communist who's dating somebody and there's an assassination. I don't want to tell the story because it's precious. But those early Kurosawa movies are super political and they are made with the same kind of light touch as Yasujiro Ozu. Japanese films of the 1950s and 60s, including the Godzilla films. I mean, I'm never far away from my Godzilla. I always keep my Godzilla nearby because, I mean, you may want to know that Godzilla, these films are about the atom bomb. I mean, this is a critique of atomic culture. And those early Japanese films are all marked by the atom bomb and by emergent Japanese socialism and Marxism. Even though Yasujiro Ozu himself was not a Marxist or anything, his films are imbued with a kind of logic of ordinary people. And I mean, I adore it. Like, his characters go into plebeian, ordinary, working class bars and they interact with people there. It's scenes of great dignity of workers, the people who cook in these places, and so on. The films are really about, can Japan survive the destruction of an earlier civilization? It's a beautiful, beautiful director. Aida, muito obrigado por essa entrevista, pela sua disposição. Você gostaria de sugerir livro e filme para os nossos espectadores? Olha, existem vários livros maravilhosos, existem vários autores, mas eu acho que é de muita importância hoje que as pessoas leiam o livro da Samar Jaber. Ela esteve, inclusive, recentemente no Brasil. Ela fez o lançamento do livro em português, né, da Samar Jaber, que é Sumud, em Tempos de Genocídio. Esse livro é muito, muito importante que as pessoas leiam. E temos um outro livro também que aconselharia muitas pessoas a lerem, que é A Indústria do Holocausto. Tá? Que a Indústria do Holocausto, que é de Norman, exatamente, esse mesmo. Esse livro é muito interessante, eu acho que deveria ser lido pelas pessoas. E existe um livro muito interessante também, que é A Terra das Duas Promessas, que é escrito por Emil Habib e por Yoram Kaniuk, que é um israelense. E esses livros são muito interessantes e eu acho que merecem serem lidos. Tá certo. Filme, tem alguma sugestão ou não? Não, né? Eu no momento não lembro, mas veja, é muito, muito, muito bonito que as pessoas leiam, assistam o filme do Mohamed Assaf, o cantor Mohamed Assaf, a trajetória dele, porque ele representa todo jovem palestino que tem um sonho nessa vida. Então, o filme do Mohamed Assaf, eu acho que todo mundo deveria assistir. Todos. É muito, muito comovente. Qual é o título do filme? Desculpa. Você lembra? Não lembro no momento, porque eu assisti ele em árabe. Tá. Mas é a trajetória de Mohamed Assaf. Mas eu não lembro em português. Mas eu acredito que em português estava escrito o ídolo árabe, Mohamed Assaf. Tá certo. O ídolo árabe. Não é assim que acaba, não, né? Não, esse é outro. Não. Tá certo. Bom, o ídolo árabe, gente, vamos procurar, quem quiser descobrir, inclusive, depois coloca aqui nos comentários do vídeo, quem achar depois, para facilitar. E os 3 livros, só para repetir rapidamente os títulos, são quais mesmo, Raida? Temos o da Samar Jaber, né, que é genocídio, que é Sumud em Tempos de Genocídio, que Sumud em árabe é resistência, né, resiliência.
E temos outro que é a Indústria do Holocausto, que eu aconselho que todos leiam. Tá certo. Então, E ó, a Patrícia aqui no bastidor achou a imagem do filme que a Ruaida sugeriu. Coloca no ar aí, Patrícia. Você consegue? Chama-se Ídolo, em português. O Ídolo. O Ídolo, Então, eu aconselho a todos esse filme, porque ele representa a juventude palestina, a grande dor e a grande luta de todos os jovens palestinos que têm um sonho nessa vida que está sendo destruído a cada dia que passa. Bom, professor, a gente está chegando ao final do programa, mas a gente sempre pede para os nossos convidados e convidadas indicações de livros ou de filmes para os nossos espectadores. O senhor tem alguma indicação para dar? Eu mandei aí para PET, eu mandei o título de a série que eu estou recomendando, é uma série que está passando no Universal, que é uma série sobre uma família de policiais, promotores e agentes da polícia, né? Chamada-se Blue Bloods, porque ali tem uma discussão muito interessante sobre as funções, os papéis que essas figuras exercem na sociedade, e dão uma ideia muito assim interessante a respeito do caráter que deve ser democrático do funcionamento dessas instituições, né? Sempre respeitando a lei, etc. Eu acho muito bom. E o livro que eu recomendei é The Eye of the Master, de um italiano chamado Matteo Pasquinelli. Ela pegou aqui, tá vendo? Ela é danada, ela é boa. The Eye of the Master é muito interessante porque ele trata de uma visão muito ampla da inteligência artificial, mostrando quais são as peculiaridades e as semelhanças com os outros processos de inovação e de avanço industrial. Muito bom. Ô Marcos, a gente sempre pede aos nossos convidados que sugiram livros e filmes ou séries para os nossos espectadores e ouvintes. Quais são as suas sugestões? O Parudo. Estou até pensando, será que eu indico tanto, às vezes, algumas coisas, que eu às vezes penso, será que foi a mesma que eu indiquei lá na época do Sub-40? Mas eu acho que não, porque lá eu tenho quase certeza que foi o Jacobinos Negros, né? Mas também, indicando hoje como livro, acho que eu indicaria, até está aqui um pouco, a versão mais recente, esse livro do Clóvis Moura, né? O Negro de Bom Escravo a Mau Cidadão, foi publicado pela Dandara, né? Que é uma editora que tem feito um trabalho de resgate de obras muitas vezes marxistas, né, que pensam essa relação entre raça e classe, o foco no Brasil, lá coordenada pelo Márcio, pelo Jorginho e tudo mais. E eu acho que esse livro é um dos maiores clássicos, assim, é um clássico um pouco ocultado, mas eu acho que ele é interessante porque é a republicação de 2021. Se eu não me engano, até já se o Márcio tiver depois ver, Márcio tem que depois vocês atualizar, porque tá faltando em algumas livrarias esse livro. Mas é interessante que ele é de 77, Haroldo, e eu acho que ele tem algumas coisas muito importantes na intervenção que ele se propõe, né? Especialmente, são duas ali, né? Acho que pelo menos contextualizar a indicação. Primeiro que o Clóvis Moura vai contestar uma tese que era um pouco difundida, inclusive entre os marxistas brasileiros naquele momento, de que o mercado de trabalho livre ele ia ali corroendo o racismo na regulação do trabalho. Havia uma concepção, às vezes, difundida de que o racismo ele era funcional apenas para o contexto de escravidão. Mas a partir do momento que veio o mercado de trabalho livre, que a competição entre os trabalhadores é importante, o racismo ia deixando se tornar um fenômeno constitutivo do capitalismo. E o Clóvis contesta isso na primeira parte do livro. E um segundo que eu acho que é importante, que está na segunda parte, né, nos 2 capítulos da segunda parte, é de retrazer esse protagonismo popular, e aí, especialmente negro, para a história da América Latina e do próprio Brasil. E aí, seguindo um pouco o argumento do primeiro livro do Clóvis, Rebelião da Senzala, mas tem uma coisa interessante no livro,
que ele vai dar esse panorama mais amplo, trazer a América Latina e o Caribe, e que a gente sabe que às vezes é muito difícil para os intelectuais brasileiros fazerem esse movimento, a gente sempre se pensa um pouco desconectado do restante do continente. E tem uma questão do Clóvis que eu acho importante nesse livro, que ele vai mencionar, talvez umas primeiras vezes, a importância revolucionária do Haiti para as rebeliões no Brasil. De como isso ali tinha um fluxo, muitas vezes, de comunicação, de inspiração, mas também de medo entre as elites brasileiras. Então, acho que esse é um livro que eu recomendo bastante, né? Um livro que é um clássico, ao meu ver, talvez a grande obra ali do Clóvis Moura em termos de contribuição intelectual. Enfim, a Laia até falou, Marcos, talvez você pensar livro não, filme, documentário, série, até separei umas outras coisas aí, ó. Não sei se dá tempo. Não, sugira. E aí, sobre o tema, né, eu acho que um filme, um documentário, melhor dizendo, que é esse chamado A Última Abolição, da Alice Gomes. E aí eu gosto um pouco desse documentário, porque ele é muito o tema de hoje, nosso, né? E eu acho que, especialmente, algo que é interessante, tendo em vista que traz ali historiadores, filósofos, ativistas do movimento negro também, aí no caso, por exemplo, a Sueli Carneiro, porque vai contestar algumas representações sobre o que foi a abolição no Brasil e vai trazer um pouco todo esse debate que a gente fez hoje, né, do protagonismo popular, dos abolicionismos diferentes que existiam no Brasil, do abolicionismo mais conservador, do abolicionismo mais radical. Então, acho que é interessante para pensar isso. E o documentário finaliza pensando o que é esse pós-abolição de longa duração, né? Que tem efeitos, talvez, muitas vezes, até o nosso presente. Então, eu gosto bastante, assim. Acho que é um documentário interessante para abrir portas para pensar o nosso país. E tem uma série, né? Tinha mais uma sugestão, exatamente. Né? Que é uma série, tem na Netflix, mas tem também disponível no YouTube, que é Guerra do Brasil, né? Do Luiz Bolognese. E aí eu gosto, são 5 episódios que vão desde a colônia, passa ali depois pelo Império e pelo início da República, chegando, inclusive, no Brasil contemporâneo, que é para contestar um pouco uma imagem, né? Que talvez é uma das mais fortes produzida pela elite brasileira, né? Que é um pouco essa ideia da passividade do povo brasileiro, né? Tem até um intelectual que vai lançar um livro agora, e eu fico pensando, pô, o cara é de esquerda, né? E no livro, eu acho, o título do livro é ele dizendo como o nosso povo é ignorante e tudo mais, né? E que é uma tradição, uma longa tradição de dizer um pouco isso, né? Esse povo passivo, do povo docilizado e tudo. E esse documentário é contestando um pouco essa visão, mostrando como o Brasil é um país constitucionalmente violento, mas também como tem resistência a essa violência, né? E aí eu acho que, inclusive, isso, né? Um dos efeitos mais ideológicos desse embate, atravessado por uma violência brutal, é justamente você produzir um imaginário de que não há violência, de que não há resistência a ela, né? Então, eu acho que é um documentário interessante. São vários episódios, ali 5, né? Que começa com as resistências indígenas na colônia, passa depois para o Palmares, depois tem o processo da Revolução de 30 e chegando já no Brasil contemporâneo, pensar um pouco a disputa de segurança pública e crime organizado. Então, eu acho interessante, é pequeno, é curto cada episódio, 20 minutos, vale a pena. Até para professores utilizar. Mas o conjunto é ótimo, para professores, para sala de aula, é muito